Você já parou para pensar como um animal rosa, que anda numa perna só e vive dançando, conseguiu virar um verdadeiro ícone da natureza e da cultura pop ao mesmo tempo? Pois é, o flamingo é muito mais do que uma ave de visual extravagante. Ele é um mistério com penas, um show de excentricidade biológica com uma história de vida que parece ficção científica. Mas calma, antes de você sair achando que ele é só bonitinho, deixa eu te contar uma coisa. Por trás dessa pose de passarela, existe um bicho absurdamente resistente, que sobrevive nos lugares mais inóspitos do planeta. E não só sobrevive, ele prospera, cria família, dança em grupo, faz ninho em lama salgada e ainda se pinta de rosa com a comida. Neste vídeo, você vai mergulhar num universo cheio de surpresas, desde como o flamingo se alimenta usando um bico aspirador, até os rituais de dança coletiva dignos de um carnaval sincronizado. Vamos explorar o jeito maluco que ele constrói ninhos no barro salgado, os desafios que ele enfrenta com a natureza e com o ser humano, e até como ele se transformou numa febre de decoração e símbolo de verão no mundo todo. E mais. Vamos revelar curiosidades que pouca gente sabe, como o leite de flamingo, a verdadeira função da cor rosa e o motivo de toda essa excentricidade ser, na real, um superpoder evolutivo. Se você acha que já viu de tudo sobre animais diferentes, se prepara. O flamingo vai mudar o jeito que você enxerga o mundo das aves, e talvez até te faça querer viver com um pouco mais de equilíbrio, numa perna só. Pronto para descobrir o flamingo além da boia de piscina? Então fica com a gente, porque a jornada pelo universo dessa ave excêntrica está só começando. Você já viu um animal que parece ter saído direto de um desfile de moda tropical? Pois é, hoje a estrela do vídeo é ninguém menos que o elegante, o exótico, o estonteante flamingo. Esse pássaro rosa, esbelto e com um andar digno de passarela não é só bonito não. Ele é um verdadeiro enigma da natureza. Mas antes de sair achando que flamingo é só pose e corzinha diferente, segura essa. O flamingo é um mestre da adaptação, um símbolo de equilíbrio, literalmente. E pasme, um químico natural que fabrica sua própria coloração. Sim, senhoras e senhores, o flamingo não nasce rosa. Ele se transforma em rosa. Essas aves vivem em bandos gigantescos, às vezes com dezenas de milhares de indivíduos. É um show à parte ver aquela multidão rosa vibrando nas águas rasas de lagos salgados, como se fosse um tapete vivo. E detalhe, eles se equilibram numa perna só com uma facilidade que faria qualquer iogue sentir inveja. Mas por que diabos eles ficam com uma perna só para cima? Estão cansados? É uma dança? Estão economizando energia? Calma, a resposta vem já já, e eu te garanto que vai surpreender. A verdade é que o flamingo vive em ambientes extremos, onde a água pode ser mais salgada que o mar e o calor é de torrar as ideias. Mesmo assim, ele desfila com aquela elegância como se estivesse de férias nas Maldivas. E ainda por cima, ele sobrevive ali como se fosse o rei da festa. Agora me diz, você sabia que a palavra flamingo vem do espanhol flamenco, que por sua vez deriva do latim flama, que significa chama, ou seja, o nome dele já entrega que o bicho é pura chama rosa ambulante. Combina perfeitamente, né? E essa plumagem toda, esse tom pink de dar inveja a qualquer filtro do Instagram. Você acha que é genética? Que nada. O flamingo constrói sua cor a partir da alimentação. Ele se alimenta de algas e camarõezinhos ricos em carotenos, o mesmo pigmento que deixa a cenoura alaranjada. O corpo dele metaboliza isso tudo e, voilá, ele fica rosa, do jeitinho que a gente conhece. Mas, e se ele parar de comer essas delícias rosadas? O flamingo desbota, meu amigo. Vai ficando pálido, perdendo aquele charme caribenho até parecer um primo distante do flamingo original. Então segura aí,
que na próxima parte a gente vai mergulhar de cabeça no cardápio exótico desse pássaro fashionista e descobrir como ele se alimenta com aquele bico esquisitíssimo virado para baixo. Spoiler, ele é praticamente um aspirador vivo com filtro embutido. Vem comigo. Se você achava que o flamingo era só pose e cor, senta aí que essa parte vai explodir a sua mente. Porque agora a gente vai falar do bico mais esquisito e mais eficiente do reino das aves. É isso mesmo. O flamingo não come como as outras aves. Ele filtra a própria comida como se fosse um aspirador com peneira embutida. Primeiro, olha o formato do bico. É curvado para baixo e meio torto. Parece até um gancho. Mas não é defeito de fabricação, não. Esse design foi moldado pela natureza para funcionar como uma máquina de filtragem de última geração. O flamingo enfia o bico na água e começa a sugar. Sim, tipo um aspirador. Ele chacoalha a cabeça para frente e para trás, puxando água, lama, algas, camarõezinhos, microcrustáceos e o que mais estiver por ali. Só que aí vem o truque. Dentro do bico ele tem uma estrutura com lamelas que são como filtros. A água sai, o lodo é cuspido e a comidinha rosa fica. E esse ritual acontece o dia inteiro. O flamingo é praticamente um comedor profissional. De sopa líquida de camarão com alga, passando horas e horas com o bico virado, sugando e peneirando. Isso também explica por que ele vive em lugares tão improváveis. Lagoas alcalinas, salgadas, rasas, locais onde só os micro-organismos sobrevivem. E ele também. Agora, segura essa. Dependendo da espécie e do ambiente, o flamingo pode mudar de cor ligeiramente, ficando mais laranja, vermelho ou até pálido. Tudo depende da concentração de beta-caroteno na dieta. Ou seja, ele é a prova viva de que você é o que você come. Ah, e lembra dos filhotes? Eles não nascem rosa, nem têm aquele bico torto. Na real, eles nascem cinzentos e com bico reto. A mudança vem com o tempo, à medida que eles crescem e começam a comer a mesma comida que os adultos. E só então, a máquina rosa começa a funcionar. Curioso, né? E esse modo de alimentação é tão eficiente que mesmo os flamingos, filhotes enquanto ainda são dependentes, recebem uma espécie de leite de flamingo. Sim, isso existe. Os pais regurgitam um líquido rico em gordura e pigmentos direto na boca dos filhotes. Um milkshake rosado feito sob medida. Incrível como um bicho aparentemente tão delicado tem um sistema de alimentação tão engenhoso e complexo, né? Mas acredite, a coisa só fica mais maluca. Na próxima parte, a gente vai descobrir como eles convivem em grupos gigantescos sem perder a linha, como escolhem um parceiro e o que fazem quando é hora de botar um ovo. Spoiler, eles fazem ninho até no meio do sal e da lama. Se você pensa que flamingo é bicho solitário, vivendo de selfie com filtro rosa, se enganou bonito. Essas aves vivem em bandos gigantescos, com milhares, às vezes milhões, de indivíduos reunidos. É tanta gente junta que dá até para confundir com uma pintura em movimento. Mas calma, como é que eles se organizam nesse carnaval das aves? Simples, com dança e muita sincronia. Isso mesmo. Quando chega a época do acasalamento, os flamingos fazem coreografias coletivas. Centenas deles começam a marchar juntos, virando o pescoço para o lado, esticando as asas, mexendo a cabeça num ritmo bem específico, como se fosse um show ensaiado. E tudo isso tem um único objetivo: chamar a atenção da galera. Na verdade, é uma espécie de desfile de moda flaminguístico, onde os machos tentam impressionar as fêmeas. E olha, não é qualquer dancinha que convence. A fêmea analisa bem quem dança melhor, quem tem as penas mais vibrantes, quem está mais alinhado com o grupo. Sim, a cor das penas importa. Um flamingo bem rosa é sinal de saúde, boa alimentação e energia de sobra. Ou seja, um ótimo pai em potencial. Por isso, os mais rosados têm mais chance de conquistar uma parceira. Depois que o casal se forma, a coisa fica ainda mais curiosa. Os dois constroem um ninho juntos. E sabe onde? Na lama salgada mesmo.
eles fazem uma espécie de montinho, de barro tipo um mini vulcão, com uma cavidade no topo. Ali, a fêmea põe um único ovo. Isso mesmo, só um. E aí começa o verdadeiro desafio. Tanto o macho quanto a fêmea se revezam para chocar o ovo, protegendo contra o calor, contra predadores e até contra os vizinhos, porque com tanta gente junta, vira e mexe tem uma confusão. Imagina cuidar de um bebê no meio de um festival gigante, com todo mundo vestido igual e dançando sem parar? Pois é. Mas os flamingos tiram de letra. Eles têm uma capacidade incrível de reconhecer a própria cria só pelo som. Quando os filhotes nascem, começam a piar com um som único, tipo assinatura de voz. E mesmo no meio de milhares de filhotes em uma creche coletiva, os pais encontram o seu pelo-som. E tem mais. Quando os filhotes crescem um pouco, eles são colocados em grupos de berçário, onde centenas deles ficam juntos, enquanto os pais vão buscar comida. Tudo sob vigilância de alguns adultos designados como babás. Isso é organização que dá inveja em qualquer condomínio. Mas não pense que é só calmaria nesse mundinho rosa. Nas próximas cenas, vamos falar sobre os perigos que ameaçam os flamingos, desde predadores naturais até o impacto da ação humana e das mudanças climáticas. Porque sim, por mais majestosos que sejam, eles estão mais vulneráveis do que parecem. A essa altura, você já sabe que o flamingo é uma verdadeira obra-prima da natureza. Elegante, exótico, resistente e super organizado. Mas a vida desses pássaros incríveis não é só desfile, dança e romance na beira do lago, não. Tem muito desafio pesado rolando por trás dessa pose toda. Vamos começar pelos predadores naturais. Filhotes e ovos são alvos fáceis para aves de rapina, como águias e corvos, além de raposas, chacais e até javalis em algumas regiões. Mas o flamingo adulto, por ser grande, vive em áreas alagadas e tem bico estranho. Não é uma presa muito comum. Só que quando ele está distraído de bobeira na beira da água, pode virar lanche de crocodilos ou grandes felinos. É raro, mas acontece agora. O grande vilão mesmo é o ser humano. Para começar, as regiões onde os flamingos vivem, lagos salgados, lagoas rasas e áreas alagadas, estão desaparecendo. Muitas dessas áreas foram drenadas para virar fazenda, cidade ou estrada. Em outras palavras, estamos literalmente secando a casa do flamingo. Além disso, o aumento do turismo descontrolado em certos locais faz com que flamingos abandonem seus ninhos por estresse. A simples presença humana já pode causar um estrago enorme na reprodução. Em algumas regiões, colônias inteiras desapareceram depois que drones, barcos ou grupos de turistas chegaram muito perto. Eles se assustam, voam e, quando voltam, os ovos já foram destruídos por calor, fome ou predadores. E não para por aí. A poluição da água, com resíduos industriais, metais pesados ou plásticos, é uma ameaça constante. Como os flamingos se alimentam filtrando grandes volumes de água, eles acabam ingerindo essas substâncias tóxicas, o que pode afetar sua saúde, reprodução e até a coloração das penas. Outro fator que complica tudo é a mudança climática. O aumento das temperaturas altera o equilíbrio químico dos lagos alcalinos, onde vivem muitas espécies de flamingos. Quando a água evapora mais rápido ou a composição muda, as algas e camarões que eles comem desaparecem. E aí o flamingo, que depende dessa dieta, fica sem combustível para viver e manter sua cor. Por tudo isso, embora os flamingos ainda não estejam em risco crítico, algumas espécies já são consideradas vulneráveis, e os cientistas estão de olho. A boa notícia é que em muitos lugares há programas de conservação, monitoramento com satélites, criação de áreas protegidas e campanhas de conscientização. Mas a verdade é que a beleza dos flamingos depende diretamente da preservação dos seus habitats. E isso envolve escolhas que nós, humanos, fazemos todos os dias.
Quer saber como o flamingo inspira a cultura humana? Aparece na arte, nas festas e até na decoração de banheiro. Então se prepara, porque a última parte tá cheia de surpresas bizarras e curiosidades de cair o queixo. Se tem um bicho que conseguiu sair do meio do nada, literalmente de lagos isolados e inóspitos, e virar símbolo global de estilo, esse bicho é o flamingo. Ele conseguiu algo que nem muita celebridade consegue: ser admirado por cientistas, artistas e até designers de piscina. Você com certeza já viu por aí flamingos em estampas de roupa, almofada, caneca, neon na parede, papel de parede de banheiro, boia gigante. Eles estão em todo lugar. Mas você já se perguntou como e por que o flamingo virou esse fenômeno da cultura pop? A história começa nos anos 1950, nos Estados Unidos, com a criação do famoso flamingo rosa de plástico. Era uma decoração de jardim que rapidamente virou moda kitsch. Aquela moda brega, mais divertida. As pessoas colocavam os flaminguinhos nos gramados para dar um toque tropical e irreverente. E não demorou para isso virar um símbolo de estilo excêntrico. Com o tempo, o flamingo virou sinônimo de verão, calor, férias e selfie. E aí veio o Instagram e com ele a explosão dos flamingos em forma de boia. Não importa se a pessoa está numa praia paradisíaca ou na piscina do prédio, se tem um flamingo inflável no fundo, a vibe já é outra. Mas não é só pela estética. O flamingo representa também leveza, liberdade e singularidade. Afinal, não é todo dia que a gente vê um animal que se equilibra numa perna só. É rosa por causa da comida e vive em um bando gigante dançando. Ele é ao mesmo tempo exótico e elegante. Uma mistura rara. E olha que curioso. Em algumas culturas, o flamingo é símbolo de amor, por causa da sua fidelidade ao parceiro. Em outras, ele representa equilíbrio e estabilidade, por causa da sua pose única em uma perna só. Tem até quem veja o flamingo como animal espiritual. Mas nem tudo são flores de plástico. O sucesso visual do flamingo também levanta uma discussão importante: a romantização da imagem natural. Muita gente ama usar o flamingo como símbolo, mas esquece que o bicho real tá lá, enfrentando o calor extremo, poluição e ameaça de extinção. Ou seja, amar o flamingo também é cuidar do que ele representa de verdade. E por falar nisso, sabia que algumas espécies de flamingo podem viver mais de 30 anos na natureza? E que em cativeiro, com os cuidados certos, já passaram dos 50? Imagina só, meio século desfilando de rosa por aí, sem perder o charme. Então, da próxima vez que você vir um flamingo numa estampa, numa piscina ou numa festa temática, lembra que por trás desse símbolo pop existe um ser vivo fascinante, resistente e incrivelmente adaptado. Um verdadeiro milagre da natureza com um toque fashion. E aí, depois dessa verdadeira imersão no mundo dos flamingos, ainda dá pra pensar que eles são só aves bonitinhas? Acho que não, né? O que vimos aqui foi um desfile de curiosidades, surpresas e estratégias de sobrevivência que fariam qualquer super-herói corar de vergonha. Ou de inveja, no caso do rosa. O flamingo é a prova de que a natureza não faz nada por acaso. Aquele bico estranho curvado para baixo é uma engenhoca evolutiva perfeita para filtrar alimento da água barrenta. A cor rosa? Uma combinação bioquímica entre o que ele come e como seu corpo reage. A pose com uma perna só? Um truque para manter a temperatura corporal sem gastar energia à toa. Mas, como tudo na natureza, essa beleza também é frágil. A vida do flamingo depende de ecossistemas muito específicos. E quando esses ambientes são alterados, seja por ações humanas ou mudanças climáticas, o efeito é imediato. Eles abandonam ninhos, param de se reproduzir, somem de regiões inteiras. Cada flamingo que você vê no meio da natureza é o resultado de milhões de anos de evolução, de resistência, de trabalho em grupo, de ciclos de vida super complexos. Não é só uma ave rosa, é um fenômeno biológico ambulante, dançante e completamente fora do comum. E mesmo assim, ele também conseguiu algo raro: sair da natureza e entrar na cultura.
Ele virou ícone pop, símbolo de verão, de festa, de liberdade e até de rebeldia visual. O Flamingo nos lembra que ser diferente pode ser lindo, que se destacar pode ser uma forma de resistência e que existe força onde a gente menos espera. Então, quando você pensar em Flamingo de agora em diante, pensa em tudo que ele carrega: a cor, a dança, a ciência, o risco, a cultura, o símbolo e o alerta. Pensa nesse ser que caminha numa perna só com mais equilíbrio do que muita gente com as duas. Nos vemos no próximo vídeo.